Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estou hoje na sua companhia. E olha, hoje aqui com uma mesa assim bem apelativa, logo pela manhã. E hoje o nosso tema será sobre o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, em que vamos estar à conversa com uma pessoa que se destaca nos meios de comunicação social da Igreja. É licenciada em História, trabalha na Rádio Renascença desde 1990, onde é atualmente responsável pelos conteúdos religiosos das rádios do grupo e adjunta do presidente do Conselho de Gerência. Está curioso para saber com quem é que vamos conversar? Pois é, hoje tenho aqui a Isabel Figueiredo. Muito bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva. Muito obrigada pelo convite, tenho muito gosto em estar convosco. A Isabel Figueiredo é diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer um momentozinho de oração, porque, como eu costumo dizer, e não me canso de dizer, de manhã é que se começa o dia. E antes também das nossas refeições, não sei se aí em casa têm o hábito, mas na minha nós rezamos sempre. Então vamos rezar aqui uma oração do Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos rezar uma oração retirada da mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que diz assim: Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir onde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Amém. Vamos só rezar, encerrar com uma Ave Maria, entregando a si que está aí desse lado e todas as suas intenções, também as intenções aqui da nossa convidada, a Isabel Figueiredo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabel, estamos aqui com um pequeno almoço. Muito apetitoso. Eu quero convidá-la, não sei se quer chá, se quer sumo, se quer um cappuccino. Eu se calhar vou beber um pouco de sumo, sim. Então pronto, Tá então, bem? já está aqui, poderá servir-se. Muito obrigada. Isabel, já esteve aqui no nosso programa Tarde em Família, mas para quem não a conhece, gostaria que se apresentasse para que as pessoas já possam conhecer um bocadinho mais. Então, deixe-me, o que é que eu lhe posso dizer assim para começar? Nasci em Lisboa, depois sou filha de um oficial do Exército, por isso na minha infância andei muito por África. Sim. Andámos muito a viajar de um lado para o outro e depois acabámos por parar em Carcavelos há cerca de 35 anos, 40 anos, e é lá que continuamos a viver até hoje. Sou casada, tenho 3 filhos e tenho um neto, que é um tesouro. Os netos são tesouros autênticos. E pronto, e comecei por me licenciar em História, fiz a vida normal, depois dei aulas, mas depois, a determinado momento, conheci a Rádio Renascença e, ao conhecer a Rádio Renascença e ao fazer um curso de formação, acabei por ficar. E ainda mantive ali durante um ano, consegui manter as aulas e a rádio, mas quem anda nestas coisas da rádio sabe que há um bichinho que entra dentro de nós e falou mais forte, e eu acabei por optar definitivamente pela Renascença, como diz, desde 1990, e pronto, e nunca mais larguei a rádio até hoje. A importância da família para si? A família é decisiva na vida de todos, eu acho que é na vida de todos e na minha também. Eu penso que até o mundo está a acordar mais para esta realidade. Se a pandemia teve muitos aspectos dramáticos e difíceis e que estamos a viver e que iremos continuar a viver, eu penso que também trouxe aspectos positivos. E penso que a valorização da família e a atenção que a família precisa de ter e merece ter e deve ter
mostra-nos precisamente isso, e eu digo, para mim, a minha família é decisiva. Eu costumo dizer que nada do que eu faço, nada do que eu escrevo, nada do que eu digo, não é a mesma coisa se eu não tivesse alicerçada pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu neto, pelos meus pais, pelos meus Sim. irmãos. É esta estrutura familiar que nos sustenta. É verdade. E a Igreja? Qual o papel da Igreja na sua vida? Eu acho que o papel da Igreja é uma descoberta que nós fazemos na nossa vida, não é? Eu tive a educação normal de tantas crianças e tantos jovens. Lembro-me que fiz a primeira comunhão em Tomar. Na altura o meu pai estava colocado em Tomar, foi lá que fiz a primeira comunhão. Lembro-me que fiz o crisma num colégio, eu estive interna num colégio e foi aí que fui crismada. Mas eu só acordei para a vida da Igreja precisamente em Carcavelos porque conheci uma comunidade, não é? E esta comunidade tinha um padre, um senhor já de idade, que entre nós, jovens daquela época, sim, de Carcavelos, todos falamos muito nele. Ainda hoje em dia nos continuamos a ser amigos e a falar uns com os outros por grupos do WhatsApp. Era o padre Aleixo Cordeiro, que era indiano, era de Goa, e estava cá. E foi com ele que eu fiz a primeira, como agora também se gosta de dizer, a primeira imersão no que pode ser uma paróquia e uma vida paroquial. Há muitos anos atrás, não é? Há 40 anos atrás, 30 e tal, o padre Aleixo já fazia campos de férias, já tinha casais a irem com os jovens para campos de férias, já nos mandava para o estrangeiro para participarmos em encontros internacionais, mesmo que tivéssemos receio, ele dizia, não, vai que não vai correr tudo bem. Lembro-me que aconteceu isso comigo uma vez, há muitos anos, em Itália, um encontro da Pax Christi, que eu nunca nem sequer tinha viajado sozinha, e ele disse que tinha que ser, que eu tinha que ir. Por isso eu fiz essa experiência muito forte de uma vida paroquial, do que pode ser uma vida de uma paróquia e de uma comunidade, e foi aí que eu me fui encontrando nesta questão da Igreja. Estava longe de pensar que ia acabar por trabalhar na emissora católica portuguesa, estava longe de pensar que iria depois ser convidada para estar à frente do secretariado, mas é mesmo assim. Portanto, há a questão da descoberta da paróquia. Lembro que muito mais tarde descobri a Diocese, servindo no Conselho Pastoral da Diocese de Lisboa, e eu digo que é uma descoberta que se continua a fazer, não é? Sim. Que se continua a fazer. A fé vai se renovando e as paróquias também vão mudando e vão surgindo coisas novas, então é uma descoberta constante da nossa fé e das nossas paróquias e da nossa diocese. Isabel, força, quero umas bolachinhas, uns palmiers. Pode-me dar, eu posso tirar aí 2 bolachinhas dessas que têm um aspecto delicioso. Vou fazer assim e assim, com muita vontade. Sim, está em casa. Também soube que é autora de 5 livros. É verdade. Gostaria que me falasse desses 5 livros assim muito rapidamente. Olha, a explicação está na rádio também, porque eu trabalhei desde o início na questão dos conteúdos e na escrita para a rádio. E a escrita para a rádio foi a minha primeira grande tarefa. Lembro-me muito bem que me ensinaram que escrever para a rádio é cortar palavras, e eu aprendi isso muito bem, mas durante muitos anos eu tinha que acompanhar a escrita de outras pessoas, não era eu própria que escrevia, teria que acompanhar. E num determinado momento, não sei precisar o qual, sei que foi preciso eu escrever, e eu aí pensei, pronto, então se eu passo a vida a olhar para os textos dos outros, também tenho que ter a coragem de escrever. E comecei a escrever e pronto, depois isto desenvolveu-se o prazer da escrita, que vinha, depois pensando bem, já vinha lá de muito trás, sim, mas eu não tinha voltado a pensar nisso. Depois, é por causa da paróquia que eu escrevo o primeiro livro que foi publicado, o primeiro não, o segundo. O segundo livro que foi publicado, que teve mais impacto, foi A Via Sacra com Maria, e eu escrevi para uma Via Sacra da paróquia de Carcavelos, sim, não é? Portanto, e também foi porque à última da hora a pessoa que deveria escrevê-la não pôde fazer, portanto era preciso aparecer escrita. E eu lembro que o fiz no meu gabinete ao fim do dia, rezava sempre antes de começar, lembrei-me agora quando nós também aqui rezámos, rezava sempre antes de começar a escrever e escrevia assim várias vezes ao fim do dia. E depois, com algum receio, mostrei o texto a algumas pessoas, não tendo a certeza se estava bem ou se não. Depois rezámos a Via Sacra na paróquia e tempos mais tarde começaram-me a pedir o texto e o texto acabou por ser publicado pelo Apostolado de Oração.
E esse foi o primeiro. Depois desse vieram outros, sempre relacionados com coisas que eu escrevi ou para a rádio ou na sequência da Via Sacra. E tem sido assim o desafio da escrita. A Isabel fez parte do grupo de produção de escrita da Rádio Renascença, teve a seu cargo a coordenação da programação especial da Páscoa e também do Natal, fez várias campanhas de solidariedade e agora é adjunta do presidente do grupo RRD, América Guiar. Fale-nos dos desafios de produzir conteúdos religiosos. Pois, esse percurso que acabou de relatar diz respeito a um período da vida da rádio em que havia uma estrutura, um gabinete de produção composto por um grupo de pessoas, maioritariamente mulheres, por acaso, mas não só, e que escrevíamos para conteúdos religiosos para a rádio, para os programas. Tínhamos, na verdade, como disse bem, a programação do Natal, a programação da Páscoa, muitas campanhas de solidariedade. Eu costumo dizer que eu realmente fiz todas, acompanhei todas desde a primeira. Nossa, algumas pessoas ainda terão memória de uma grande campanha que a Renascença fez, que foi para ajudar Timor. Sim, sim. E marcou a história. Agora, depois disso, muitos outros órgãos de comunicação social fizeram campanhas, mas, na verdade, a Renascença iniciou esse processo. Mas, entretanto, as coisas evoluem. Esse gabinete as pessoas que trabalhavam nesse gabinete foram espalhadas pelas várias rádios, porque, entretanto, a produção para a rádio também teve um outro desenvolvimento. E neste momento o meu trabalho, no que diz respeito às campanhas, que continuam a acontecer, aos períodos de Natal e de Páscoa, é já de acompanhar o trabalho dos outros, não é? Já é um pouco diferente. Mas sim, é esse percurso que tem sido feito em termos de conteúdos. E agora o meu desafio também é servir o melhor que eu puder, claro, o Sr. Dom América Guiar, que é o Presidente do Conselho de Gerência, e pronto, e é assim que estou. Isabel, nós somos igreja e como promover um excelente serviço de comunicação social na Igreja Católica, uma vez que os desafios são cada vez maiores. E os tempos também são totalmente diferentes. Sim, claro. Há desde sempre esta questão da comunicação social e da Igreja e da comunicação da Igreja. E há desde sempre, estamos aqui a fazer comunicação, sim, não é? E há desde sempre esta questão da comunicação para dentro e da comunicação para fora. E o que eu sinto é que à medida que o tempo passa, quando eu comecei nestas coisas da comunicação, era tudo muito mais rudimentar, havia muito menos pessoas. Estou a pensar nas dioceses, estou a pensar no país, estou a pensar nos encontros aqui em Fátima. Mas à medida que os anos passaram, tudo foi evoluindo e quando eu agora aceitei, e com muito gosto e com muito respeito, este lugar do Secretariado Nacional, o que eu vou encontrar era aquilo que eu tinha a percepção, ou seja, no país inteiro, de norte a sul, do litoral ao interior, nas ilhas, já se faz muito bom trabalho de comunicação, já é muito mais claro para as pessoas que é preciso ter alguém que trate da comunicação da Igreja na sua diocese ou no seu movimento. Os movimentos também já têm grupos de comunicação, gabinetes de comunicação, os colégios católicos também já têm. Portanto, a pouco e pouco a pessoa percebe que já há um caminho feito. Dizer-lhe que está tudo feito e que já não há mais desafios não é possível. Claro que há ainda muito para fazer. A pandemia mostrou, por um lado, que já se fazia muita coisa, não é? Sim. Por outro lado, revelou fragilidades, mas revelou também forças. E eu penso que é muito mais importante nós focarmos na parte positiva do que conseguimos, do que estarmos sempre, como eu costumo dizer, não é a carpir mágoas que nós vamos conseguir nada. Nós vamos conseguir olhando com satisfação para o que fazemos, com realismo para o que fazemos, e procurando servir cada vez melhor. Porque temos no nosso horizonte o melhor comunicador de todos os tempos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Verdade. Portanto, não há hipótese nenhuma. Quer dizer, se aquilo que ele disse, se aquilo que ele fez, os gestos que ele teve, atravessam a história, atravessam 2000 anos de história, e chegam até nós com uma frescura e com uma força que nos faz estar aqui as duas a conversar. Sim. Quer dizer, nós temos o melhor à frente dos nossos olhos. E eu acredito que se tenta fazer isso, faz-se isso muito e vai-se continuar a fazer. Também estamos a viver o tempo do Papa Francisco, não é? Sim. E o Papa Francisco também não se cansa de nos abrir os olhos e de nos dizer o que é que nós temos que fazer, o que é que espera de nós, a importância que tem. Portanto, eu julgo que a comunicação é a vida das pessoas, porque nós precisamos de comunicar uns com os outros. E não é só a televisão, não é só a rádio, não é só os livros que se publicam, os artigos que se escrevem, é tudo.
E por isso eu diria que estamos numa fase boa, que se Deus quiser há de ser melhor para o ano e daqui a 2 anos há de ser melhor, e devemos estar sempre a aprender e sempre a trabalhar mais. E hoje também a questão comunicacional é tudo muito rápido, comparativamente a uns anos atrás. Sim, e isso pode ser uma faca com 2 gumes, não é? Como Sim. se costuma dizer, ou uma espada com 2 gumes. É verdade. E o Papa chama a atenção para isso na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Porque se por um lado é ótima a rapidez, porque a rapidez permite atuar, descobrir, alertar, denunciar, por outro lado dificulta o discernimento, não é? Sim. Eu conheci excelentes jornalistas e conheço excelentes jornalistas que trabalham nas redações com todo o cuidado, que muitas vezes dizem que bom era termos tempo para fazer o jornalismo de investigação, o jornalismo que demora, o jornalismo... E isto aplica-se a tudo, à produção dos programas, a tudo. Nem sempre é possível. Portanto, cabe-nos a nós, por um lado, quem está a fazer a comunicação acontecer, somos nós que temos que discernir, somos nós que temos que ser verdadeiros, somos nós que temos que ser transparentes, como o Papa diz, e procurar a verdade. E também acho que cabe aos consumidores Sim. também algum cuidado, não é? E também não descansamos de dizer isso, não é? Eu acho que também é muito importante. Quem consome a comunicação também tem que perceber que nem tudo é verdade. As fake news, não é? Que nem tudo é assim, que eu tenho que pensar sobre aquilo que leio, sobre aquilo que ouço, e tenho que pensar pela minha cabeça. Exato. Que se não perceber bem o que se está a passar, devo perguntar, devo questionar, devo exigir. E eu acho que aí é um trabalho que não tem fim. Aí é ter um pensamento crítico, digamos, sobre aquilo que vamos vendo e que nos vamos alimentando, digamos assim, a nível comunicacional, não é? Precisamos. Isso é fundamental, e principalmente em relação aos mais novos, não é? Porque quando falava da rapidez, a rapidez das redes sociais é uma realidade. Sim. E eles, assim como escrevem muito rápido no telemóvel, que eu tenho filhos em casa e sei, assim como escrevem muito rápido, também leem muito rápido, também passam muito rápido todas as informações que circulam, os que se põem tudo o que é rápido, e eu acho que nós temos que nos sentar e pensar, é ótimo, mas é preciso ter cuidado e é preciso ter discernimento. É essa a palavra, discernimento. Portugal terá brevemente um teste a nível da comunicação, a organização das próximas Jornadas Mundiais da Juventude, que será um grande evento. O que já nos pode falar destes desafios, deste evento? Olha, eu estava-me a rir porque disse brevemente, e realmente 2 anos não é nada, não é? É mesmo brevemente. Quando iniciámos este desafio de saber que a jornada ia acontecer em Lisboa e saber que era o nosso país que ia receber, parecia que faltava imenso tempo, não é? Mas a verdade é que é tudo rápido, e é óbvio que é um enorme desafio para todos nós, não é? E que só faz sentido se formos todos, como costumamos dizer, e como o Sr. Dom Américo Aguiar diz, e não só, e como o Sr. Cardeal Patriarca também diz, a JMJ é de todos, para todos e com todos. E, portanto, estes todos exigem muito trabalho e um enorme desafio. Eu costumo pensar e falar e também ouvir que é impossível fazer a JMJ sem a presença de Deus no meio de nós. É impossível não confiar. E por isso somos nós, sim, a dar o melhor de nós, a tentar corresponder àquele desejo, àquela criatividade do Papa João Paulo II, com tudo o que nós pudermos, com tudo o que estiver ao nosso alcance, e confiar que não estamos sozinhos, não é? Que Deus não nos vai ajudar, não nos vai abandonar e nos vai ajudar. E Portugal, por alguma razão que é inexplicável, vai fazer a primeira jornada pós-Covid, não é? E, portanto, e por isso, para realizar a primeira jornada no mundo pós-Covid, é um desafio que desconhecemos. Sim, sim. Que desconhecemos. Mas eu acho que é muito interessante ser Portugal, porque é um lugar onde apareceu Nossa Senhora, vai ser pelas mãos de Maria que tudo isso vai acontecer. E ela disse que a fé nunca iria nunca iria deixar de acontecer neste país, que o povo sempre teria a fé. E a fé é aquilo que nos move, e acredito que todos estamos juntos aqui, cheios de fé, a preparar essa JMJ, que será a primeira. Acreditemos que após a pandemia, acreditemos que a pandemia nessa altura já não estará cá entre nós. Sim, temos que confiar, sim.
E é como diz o lema, não é? Nossa Senhora partiu apressadamente e nós queremos estar apressadamente, mas não ansiosamente, como Sim. também acrescentou o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa. E por isso nós, é uma pressa, mas é uma pressa feita de esperança e de fé e de alegria e de confiança. Sim, e que a pressa, após esta pandemia, há muita coisa ainda mais a fazer, não é? Então temos que nos apressar, mas não de forma ansiosa, porque senão a coisa corre mal, não é? Apressadamente, mas não ansiosamente. Vamos aqui. Presentemente, a Igreja tem um grande desafio, a articulação dos diferentes meios de comunicação em prol da Igreja. Fale-nos desse desafio de arriscar sem medos. Pois é, arriscar sem medos. Esse é o desafio. Mas esse eu acho que é o desafio da vida de qualquer cristão, não é? Sim. Nós agora estamos a falar da comunicação, mas aquilo que o Nosso Senhor nos pede é sempre correr riscos e não ter medo. Sim, sim. Eu diria que sim, eu diria que obviamente temos que arriscar e temos arriscado muito. Quer dizer, tudo que foi feito em termos de comunicação durante este período de confinamento foi um risco enorme. Foi. E correram-se os riscos, não é? As paróquias correram os riscos, os grupos de jovens correram os riscos, fizeram coisas que nunca tinham feito, lançaram-se em aventuras, lançaram-se em projetos, toda a capacidade de nos reunirmos e de nos cruzarmos uns com os outros sem estarmos no mesmo lugar. Por isso, há tudo isto, há todo este serviço e depois há o outro lado da medalha, porque o que nos é pedido também é o silêncio, a introspeção, a cuidar a relação pessoal com Deus. Este equilíbrio, não é? A questão da comunidade que existe a comunidade alargada que acompanha uma transmissão através das redes sociais, mas depois existe aquela pequena comunidade que está ali, que são pessoas de carne e osso que precisam. Portanto, estas duas lados desta moeda, de um lado o estar aberto completamente ao mundo e do outro lado o cuidar a relação pessoal de cada um de nós com Deus na sua vida de cristão, é também o desafio que a Igreja tem aí, em termos de conciliar métodos e redes diferentes. Esta pandemia também veio mostrar que a Igreja não parou um minuto e que continuou a sua caminhada de evangelização, de formação, de encontro. Deus não parou de agir por causa da pandemia. Aliás, Deus agiu ainda muito mais. E é muito bonito ver, até a nível de Facebook, da internet, padres que durante o confinamento começaram a transmitir as suas eucaristias através da internet e continuam. E não param, e é muito giro. E não desistem. É verdade, é exatamente isso que acabou de dizer. Eu até me estava a lembrar, aqui no fim da mensagem do Papa, o Papa diz uma coisa muito bonita. Não sei se eu posso ler para não dizer coisas que não devo. Mas a mensagem para este Mundial das Comunicações Sociais acaba com esta frase. Há mais de 2000 anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. E é exatamente isto, não é? Eu acho que é exatamente isto que nos leva, que nos desafia, que nos fundamenta. Há 2000 anos que não parou, que não para e não vai parar, não é? Exatamente. E é bonito ver que normalmente nós preparamos-nos para ir à igreja ter com Jesus. Neste tempo de confinamento, pandemia, foi Jesus que veio até às nossas casas, seja através da internet, seja através de uma televisão, seja através das ondas da rádio. Jesus veio ao nosso encontro. Então, e usou-se de meros instrumentos, de muitos instrumentos à sua disposição. A palavra de Deus, ela é atual. Então, eu acho isso muito bonito e esta pandemia vem mostrar que a evangelização, ela não para. Pode vir o que vier, ela está sempre a acontecer. É verdade, é isso mesmo. Isabel, vou convidá-la a comer alguma coisinha. Vou trincar a bolacha ótima. E a nossa primeira parte do programa, ela já chegou ao fim. Pois é, nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e daqui a pouco já vamos para a segunda parte para continuarmos aqui a falar sobre esta questão da comunicação dentro da Igreja. Até já! Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui à conversa com a Isabel Figueiredo, que é diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e estamos a falar sobre a comunicação
na Igreja. Isabel, estamos numa época em que é imperativo e necessário não abandonar o texto escrito, é extremamente importante, e estar atentos aos meios onde estão os jovens para acompanhar o presente e o futuro. Fale-nos deste desafio. Bem, eu acho que aponta aí dois caminhos que são, na verdade, são decisivos e é importante falar sobre eles, que é a questão do texto escrito, por um lado, e por outro lado acompanhar os jovens. E aquilo que eu sinto é que nós temos que continuar a encontrar formas de valorizar o texto escrito. Ou seja, nós precisamos de pessoas que escrevam, que pensem, que deem opinião, que deem consistência a muita coisa que anda solta no ar, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que os jovens têm uma capacidade muito curta de prestar atenção às coisas e para eles é fácil que fiquem pela espuma, não é? Pela espuma das ondas, não é? No outro dia estava a falar com uma pessoa amiga por causa de uma transmissão e imagino uma transmissão destas que se fazem pela net e a ideia era que tinham estado, imagino, 300 pessoas ou 400 pessoas a assistir àquela transmissão, mas depois quando se ia ver o pormenor, percebia-se que as pessoas tinham estado segundos ligadas e depois desligavam e iam para o outro lado, não é? Sim. Assim como nós sabemos que gasta-se imenso tempo e imensa energia a tentar alimentar as redes sociais e depois elas passam com essa rapidez do dedo a passar no ecrã do telemóvel e ficando só com as ideias base. Por isso, já há pouco falávamos sobre isto e eu repito porque penso muito como é que nós conseguimos, por um lado, manter as pessoas que escrevem, que sabem escrever, que sabem pensar, mantê-las interessadas e mantê-las presentes nas redes sociais, e não só, não é? Mas também nas redes sociais, e por outro lado, sabendo que os mais novos leem a primeira frase, não é? Leem a primeira frase e ao a primeira frase os apanham, já nada os vai conseguir apanhar. Sim. Não há nenhuma solução, porque se houvesse uma solução para isto, já alguém a tinha posto aí, já tinha anunciado em todas as redes e aos quatro ventos. Não há uma solução. Eu acho que tem que haver um trabalho sempre permanente de educação e aí voltamos também à conversa que tínhamos há pouco da importância da família. Sim. Eu julgo que é na família e em casa que se pode fazer, não é todo o trabalho, Claro. como é óbvio, porque nós sabemos muito bem qual é a realidade das famílias hoje em dia. Mas não podemos perder esse comboio de deixar que seja em família e nas famílias que se trabalha muito isto com os nossos filhos, não é? É dizer, está bem, mas tu leste só uma parte, ou viste só uma imagem, e essa imagem tinha só um título, mas viste o subtítulo, viste a notícia toda, percebes o que é verdade e o que é que não é. Olha, e aquele texto sobre este assunto que nós precisamos de conversar. E temos que estar sempre nisto, não podemos nem pensar que está tudo nas redes sociais, nem que está tudo no trabalho sério, exaustivo, permanente, de quem ainda faz o texto escrito com toda a densidade que ele precisa de ter. E verdade. E verdade. Portanto, temos que estar aqui sempre nisto, nem uma coisa nem outra, temos que conseguir conciliar as duas, temos que conseguir que as pessoas não percam o gosto de escrever e de ler. Sim. Porque senão a comunicação perde muito. Sim, perde muito valor. E muita profundidade também. Também. Falava da questão das famílias em relação aos jovens. Na realidade, os primeiros acompanhadores do jovem são os familiares. Certo. E são eles que devem fazer esse primeiro acompanhamento em casa, não é? Sim, claro que sim, é exatamente isso. Mas olha, ainda voltando a esta questão de quem acompanha os jovens e da comunicação que se faz, é preciso também relembrar que existem muitas publicações, umas pequenas, outras grandes, umas novas, outras antigas, mas continua a haver muitas publicações onde todos os dias se faz comunicação. Sim. Eu estou a lembrar-me das centenas de títulos de tudo quanto são pequenas publicações religiosas ou não. Estou-me a lembrar de páginas de Facebook, de páginas de Instagram que vão aparecendo. Portanto, continua a haver muito, muito trabalho. E por isso, consumir esse trabalho no seio familiar, ou consumir esse trabalho na escola, agora estamos a viver a pandemia, tudo é diferente, ou consumir esse trabalho nos grupos de jovens, nas paróquias,
é neste mundo que se está aberto a todos nós, que nós temos que olhar para todo ele sem preconceitos, sem medos, sem receios, mas sempre com a tal palavrinha de há pouco, o discernimento. Sim. Não é? E também a missão dos pais hoje é levar o adolescente, o jovem, a questionar-se, a ter um pensamento crítico sobre aquilo que ele vê, a ir mais a fundo, a não ficar só com a primeira palavra, como disse. Eu acho que isso é fundamental, esse papel tanto do pai, como da mãe, como do educador, em casa, o familiar, fazer essa reflexão juntamente com os filhos. Tirar 5 minutos ou 10, que às vezes isso é algo muito rápido e muito perspicaz, mas esses 10 minutos, esses 5 minutos, eles vão fazer a diferença na vida daquele jovem. Sim, sim. Este tempo que vivemos agora com a pandemia também teve, como eu disse há bocado, tem muitos aspectos difíceis, negativos e alguns verdadeiramente dramáticos. Sim. E depois também tem outros que nós temos que tirar o bem, não é? Sim. O Papa Francisco também dizia que o mundo não pode ficar igual depois da pandemia. Exatamente. E eu estava-me a lembrar do nosso exemplo de casa. Ou seja, nós nunca estivemos tanto tempo em família como durante este último ano e meio, não é? Nunca Sim. passámos tanto tempo juntos. Só quando estávamos nas férias, não é? E as férias é um contexto completamente diferente da vida. Agora, estarmos juntos a trabalhar em casa, o pai e a mãe, os filhos nas aulas, isso é uma coisa que nunca aconteceu. E nós fizemos um esforço para almoçar juntos, mesmo que fosse só 1 hora, mas para almoçarmos juntos. E fizemos um esforço para conversarmos à hora do almoço, que é uma coisa completamente diferente e nova. É um esforço verdadeiro, porque é fácil a tentação de cada um comer rapidamente ou até no quarto, porque por exemplo, nós não temos escritório em casa, não é? Portanto, ou trabalhamos nas salas ou trabalhamos no quarto. Mas é preciso contrariar isso e esforçar-nos por comunicarmos uns com os outros também em família. E pronto, e é por aqui que eu ando muito quando falo destes temas e penso que a Igreja aí tem tido um papel muito, muito importante. Porque não se cansa de dizer estas coisas. O Papa não se cansa de dizer, os padres, os bispos não se cansam de dizer com o que escrevem e que pedem para nós lermos. Os padres não se cansam de o dizer também. Portanto, a Igreja tem feito esse trabalho. O que se tem feito na rádio, na televisão e nas redes sociais no âmbito do secretariado que dirige? Olha, eu acho que está à vista de todos, não é? Eu acho que está à vista de todos. Eu ainda hoje, quando estava a vir para aqui para Fátima, estava a pensar a Eclésia, que também agora está comigo, no bom sentido da palavra, Sim. ou seja, está através do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. O que a Eclésia fez neste último tempo, basta ir ao site e perceber a capacidade de multiplicar formas de comunicar, de apresentar produtos para as pessoas consumirem, no bom sentido da palavra. Sim. Os programas de rádio, os programas de televisão, as conversas, os encontros, as alternativas que existem são tantas, e esse é um exemplo, mas isso multiplicou-se por tudo. Portanto, eu tenho uma visão positiva, eu tenho uma visão muito positiva deste presente que nós estamos a viver, apesar das dificuldades, apesar dos receios de futuro. Mas eu tenho uma visão muito positiva porque eu acho que estamos a conseguir responder. Isso é o mais importante. A pandemia traz algumas alterações à Igreja e à sociedade, que são óbvias, com um impacto também na comunicação. Como será daqui para a frente? Faz-me perguntas. Como será daqui para a frente? Como nós somos capazes. Como nós somos capazes. Porque a técnica está toda aí, está ao serviço, mas é a capacidade humana que vai conseguir desenvolver ou não esta forma de nos relacionarmos uns com os outros, não é? Portanto, será aquilo que todos nós somos capazes de fazer, conscientes de que não é uma coisa só nossa, não é? Sim. Não é uma coisa só nossa. E por isso é aquilo que nos for... Que também tivermos o empenho, e o Papa também fala muito nisso. O Papa, esta mensagem para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, vale a pena ler e reler. Porque ele diz coisas, ele diz aos jornalistas que agradece o trabalho dos jornalistas, agradece o trabalho da comunicação, fala da paixão que é necessário ter no trabalho que se faz, a paixão que é preciso ter para manter a chama acesa, não é? De estar sempre a fazer mais, mas ao mesmo tempo também diz, mas vocês são responsáveis, vocês têm que ser, a transparência, a verdade, isso está nas vossas mãos, portanto, que cada pessoa dê o melhor de si mesma, dê o melhor de si nas coisas pequeninas e nas coisas grandes.
E é isso que nós tentamos fazer, e o trabalho com os secretariados diocesanos é muito gratificante, porque se percebe que há esta vontade de fazer as coisas, este desejo de ir acertando nos alvos que nós temos que atingir. Como ajudar as empresas a comunicar e transformar momentos físicos em eventos online capazes de chegar a todos? Olha, há uma multiplicidade de técnicas, de pessoas que procuram, até mesmo através das redes sociais, Sim, sim. de pessoas que procuram ensinar a comunicar mais e melhor. Estou-me a lembrar de tantas coisas que nós vimos, não é? Tantas sessões de formação, tantas formas diferentes de estar unidos e a aprender. Nós próprios fizemos as nossas jornadas de comunicação social, sim, que durante anos e anos sempre foram presenciais em Fátima. Era um momento de encontro ótimo. Nos últimos 2 anos encontrámos-nos nos quadradinhos do computador, não é? Dos ecrãs de computador, mas não deixou de ser enriquecedor, não, sim, deixou de acontecer. Acima de tudo, não deixou de acontecer, não é? O outro esforço que também fizemos e que também e que vem na sequência da sua pergunta, nós começámos a procurar celebrar este dia em diferentes dioceses. Em vez de estarmos sempre sediados em Lisboa ou sempre sediados em Fátima, resolvemos ir às dioceses. Fomos a Bragança, tentámos ir ao Algarve, não conseguimos. Para o ano iremos a Setúbal. É a maneira que vamos criando, não é? De transformar momentos que, na verdade, têm que ter uma forte componente tecnológica, porque não nos é permitida a proximidade, sim, mas que têm que ser encontros de pessoas, não é? As pessoas não podem deixar de se encontrar, não podem deixar de olhar umas para as outras. E pronto, olha, eu diria que é um caminho que estamos a fazer sem sabermos ainda muito bem. Cada dia é um dia de cada vez. Sim. E sem sabermos ainda muito bem onde é que nos leva, porque, na verdade, ninguém pode prever o futuro, também em termos de comunicação. Exatamente. E também, assim, a comunicação faz parte da relação. O homem necessita de comunicar-se porque ele precisa de se relacionar. Certo. Então, neste tempo de pandemia, as pessoas reinventaram-se. Porquê? Porque elas precisavam de se relacionar, ou seja, de comunicar. Claro. E nós também, igreja, nós reinventámos-nos e tivemos que dar um bocadinho mais de 100% naquilo que é o normal da nossa vida, porque já estávamos acostumados a um ritmo de vida e a pandemia veio desestabilizar tudo. Sim. Eu estava-me a lembrar dos meus pais, que têm 87 anos, e que para eles agora já é normal termos encontros através da internet e falarmos uns com os outros e fazer videochamadas. E isto aconteceu, pronto, multiplicou-se, não é? Ou há pouco estávamos a conversar aqui no intervalo e eu estava a contar desta criança, deste pequeno Tomás que captou as atenções da comunicação, sim, social nacional e internacional. Inclusive é do Papa. E que partiu para o céu. Mas houve um momento, criou-se uma verdadeira comunidade através de uma oração do terço semanal, que, sim, aconteceu durante muitas semanas, a partir do momento em que ele começou a fazer os tratamentos no estrangeiro. Encontrávamos todas as semanas aquele grupo de pessoas que eram pessoas de todo o lado, que umas conheciam-se, mas outras não se conheciam de lado nenhum. Eu pessoalmente conhecia 2 ou 3 de um grupo de 100 e tal. Sim. Estávamos todas as semanas a rezar e é certo que a família diz e os amigos dizem que a força da oração sustentou esta caminhada de sofrimento, este caminho de sofrimento. E recentemente éramos 500 pessoas a rezar. E isto é um sinal de... E unidas para rezar o terço, não é? Sim. Unidas a pedir a Nossa Senhora, não é? E isto é uma coisa, ao mesmo tempo, tão bonita, tão... E que é um testemunho tão forte para o mundo, que a pessoa tem que acreditar que Nosso Senhor, os caminhos do Nosso Senhor também passam por aqui. Exatamente, e graças à questão da internet que foi possível reunir toda essa comunidade. Nunca seria possível, as pessoas estão espalhadas pelo país todo e pelo estrangeiro e juntam-se porque querem rezar. Isso não se juntam para conversar, juntam-se porque se querem rezar, e aquilo só aconteceu porque se tornou conhecido, não é? Através da comunicação. E isto, para mim, além de ser uma coisa pessoal, não é? De sentir-me pessoalmente unida e pessoalmente grata por poder partilhar este momento,
ultrapassou completamente as fronteiras, não é? Sim, sim. E coloca-nos no plano da presença de Deus que em tudo nos ultrapassa. E é a comunidade cristã que se reúne para rezar, para clamar aos céus esse milagre. Isso é muito bonito, porque a força da comunidade, para quem precisa, ela tem muito valor, e isso é muito importante. Hoje peço-lhe para que comente também a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Vamos começar aqui por uma primeira frase. Vem e verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Sim, eu sinto que estou a falar da mensagem do Papa desde o primeiro minuto. Sim, sim, sim. Mas ainda bem que está a fazer a citação, porque é importante. É esta tónica que é como se nos estivesse a chamar a atenção para que nós temos que falar da verdade e da realidade, não é? E também aquela passagem do Evangelho muito, muito bonita que nos faz pensar sempre que o que foi dito às pessoas foi: venham, venham e vejam, não é? Querem saber o que é? Querem saber o que é esta aventura, esta aventura de ser cristão? Venham e vejam. E é muito isto que é o desafio também para a comunicação, não é? E, portanto, é levar os comunicadores a falar do que realmente acontece e não daquilo que eles veem através dos já não há telex, isso já não faz sentido dizer isso, mas através do que consomem em termos de meios de comunicação social. E pronto, e o Papa começa por aí, esse é o ponto de entrada, não é? O pontapé de saída para a mensagem, começa por aí e vai por aí fora, e calculo que tenha mais perguntas para me dizer a seguir. E vem outra frase que é gastar as solas dos sapatos. É exatamente isso. Entra bem nisso que estava a dizer. Entra bem aí. É preciso gastar as solas dos sapatos. E eu lembro-me do filme sobre a vida do Papa Francisco, em que nós víamos que ele andava a pé e andava de transportes públicos, não é? Sim. Eu acho que ele tem toda a autoridade para nos dizer, para nos mandar esse recado. E dizer assim, vocês têm... ou quando ele dizia aos jovens, saltem do sofá. Saltem do sofá, não é? E a pessoa olha para ele e percebe que é legítimo que ele diga isso, que ele nos peça isso, porque ele próprio, a sua vida foi isso mesmo. É um testemunho. A sua vida é isso. Por isso, olha, é levantar-nos e irmos ao encontro das pessoas para depois podermos contar o que realmente se passa. Exatamente. Com a verdade do olhar, não é? Do olhar de cada comunicador. E aí vem outra frase que acho que vem mesmo de encontro ao que está a dizer, que é a missão do jornalista mostrar aquilo que ninguém vê. Porque ele gasta a sola dos sapatos e ele mostra aquilo que ninguém vê. É isso mesmo. Sabe, como eu já disse, eu não sou jornalista de profissão, nem de formação, mas tenho trabalhado com muitos jornalistas e tenho acompanhado o trabalho de muitos jornalistas, e isso que diz é muito, muito verdade. Nós precisamos desses homens e dessas mulheres que vão aos sítios onde as coisas acontecem e que, sem medo, as anunciam ao mundo, sem esperar nada em troca que não seja anunciar a verdade do que está a acontecer, não é? Anunciar a verdade do que está a acontecer e pronto, e mostrar aquilo que nós não conseguiríamos ver, porque é preciso que alguém vá ao lugar e veja, não é? É verdade. Oportunidades e insídias na web. Pois, o Papa explica isso bem e chama a atenção era a tal discernimento que nós estávamos a falar. Parece que nós vivemos sempre nesta divisão entre o bem e o mal, não é? E onde há mal, superabunda o bem, não é? Sim. Mas onde há bem também há sempre mal. E por isso a web, a rede, também tem isso. Na verdade, é capaz de fazer coisas fantásticas, como nós acabámos de dizer. Estamos 500 pessoas a rezar juntas pelo mundo inteiro. E depois é capaz de permitir posições extremistas, é capaz de permitir publicações falsas e falseadas, é capaz de permitir mensagens que instigam o ódio, a parte negativa da vida. Portanto, isto é possível, isto acontece. E depois é como se nós tivéssemos que estar sempre alerta e sempre atentos e sempre a limpar, não é? A limpar o que não presta e a ficar com o que presta. É uma peneira. Portanto, é como se tivéssemos que estar sempre a peneirar. Mas é isso, a web também é isso. E essa palavra, o discernimento, acho que diz tudo, porque nós temos que buscar ser homens e mulheres de discernimento
não só os jornalistas para publicarem aquilo que é realmente verdadeiro, mas também o consumidor da comunicação, que somos todos nós, exatamente. Que devemos ter esse discernimento para ver aquilo que é verdade e aquilo que não é, e ir verificar, né? E aqui também entra o gastar a sola dos sapatos. Não ficarmos ali acomodados com aquela primeira notícia que nos chega, mas ir a fundo nas questões e não ficarmos com a ponta do iceberg, mas ir mais a fundo, não é? Exatamente, exatamente. É uma missão e uma profissão de honra. Sim, sim. De honra. E esta palavra também temos que dizer sem preconceitos, não é? Sim, sim, com certeza. De honra no sentido da honradez, daquilo que realmente nos eleva. Exato. Os riscos de uma comunicação social não verificável. Era o que estávamos a dizer, não é? Porquê? Porque há também a pressa de comunicar, a pressa de dizer, a pressa de fazer. E é engraçado que nós, educadores de família, pais, ensinámos sempre a dizer não deve haver pressa, não é? A pressa é inimiga da perfeição. Coisas do género. As crianças não precisam de ter pressa para aprender a andar, as crianças não precisam de ter pressa para aprender isto e aquilo. A pressa não pode ser. Mas depois vivemos um mundo da pressa em termos de comunicação, não é? Os dedinhos a passar muito rápidos no telemóvel. E pronto, e o Papa é muito acutilante. Sim, sim. Nada substitui o ver pessoalmente? Nada substitui a pessoa, não. Não há hipótese. Não há hipótese, porque é este encontro cara a cara, olhos nos olhos, que faz toda a diferença. Eu acho que hoje em dia também temos um outro problema acrescentado, mas que, se Deus quiser, há de passar, que é a história das máscaras, não é? Sim. Que nos escondem metade da nossa cara e metade do que se está a pensar. Quando nós vimos muitas pessoas todas com máscara, nós não conseguimos percepcionar, não é? E isso é mais um problema acrescido hoje em dia. Mas exige mais atenção, o olhar é possível, não é? Mas as máscaras também estão aqui a ser mais uma barreira na nossa comunicação. E eu calculo que isso seja muito difícil também para quem faz a comunicação profissão, não é? Sim, 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 é verdade. As máscaras, infelizmente, servem para nos proteger, não é? Sim. Mas em termos comunicacionais é complicado. Estes dias fui a um talho e para eu me fazer entender com a máscara foi muito complicado. Foi difícil. Não me ouvi, eu tive que puxar, falar e pôr logo para cima, porque é uma barreira à nossa comunicação e não só o semblante da pessoa, saber. Aí temos que ler o olhar da pessoa para saber o que é que se passa, se está tudo bem, se não está. Então é muito desafiante. É muito desafiante. Mas a comunicação é um encontro pessoal, não é? É verdade. É como a nossa vida de fé. É o encontro pessoal com a pessoa de Jesus. E por isso, se isso não acontece, é muito mais difícil. Eu penso que é mesmo... Quer dizer, na minha sensibilidade e na minha maneira de ver as coisas, é quase impossível sem este encontro pessoal. É verdade. Que o uso das máscaras seja só algo material, mas que na nossa vida nós não coloquemos máscaras nem barreiras para a ação de Jesus nas nossas vidas e para que o outro possa entrar e assim nós nos comunicarmos e nos relacionarmos. O nosso programa já chegou ao fim. Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito gosto também. Eu queria que desse uma mensagem final lá para casa. Deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham. Sim, eu estou à procura da câmara, imagino que é a câmara que está ali. Sim. Olha, a mensagem que eu queria deixar é a de que vale a pena comunicar, vale a pena falar, verbalizar o que se sente, vale a pena consumir comunicação, vale a pena ler, vale a pena escrever, vale a pena estar atento à comunicação, mas exige sempre de nós a palavra que aqui repetimos várias vezes, o discernimento. E queria também pedir muito às pessoas para lerem a mensagem do Papa, porque interessa a toda a gente, não interessa só aos comunicadores. Sim. Interessa a toda a gente e, na verdade, estamos a viver um tempo em que todos somos comunicadores, não é? Todos somos Sim. comunicadores. Vale a pena encontrá-la, ela está disponível nas redes, ela está disponível no site da Eclésia, ela está disponível por todo o lado. Já falámos aqui, dissemos várias frases, dissemos várias coisas, mas não há nada como ir lá e ler aquele texto. Era o que dizíamos há pouco também, ler um texto. Vale a pena ler um texto. E ler o texto do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais
é o recado, é o melhor recado que eu posso deixar neste pedaço de ótima conversa que aqui tivemos. Obrigada, Isabel. Nada. E assim fica aqui o desafio. Lembre-se, você também é um comunicador. Todos nós comunicamos, como diz o axioma, é impossível não comunicar. Então, seja um bom comunicador, aprenda a comunicar no seu dia-a-dia e por que não começar por esta carta que o Papa escreveu. E aí, começar a gastar essa sola dos sapatos para bem comunicar. Fica aqui o desafio lançado. Até ao próximo programa, se Deus quiser. E lembre-se, no YouTube poderá assistir a este programa. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.